Fechado em você. Fechado em mim! Silêncio no set! 3, 2, 1. Temos um problema. Os pães de forma brasileiros estão vindo com cachaça. Ah, eu vi ontem a Laura falando. Com bebida. Tô vendo com bebida. Com Imagina, bebida. você vai na padoca, come um pãozinho, um pingado, vai dirigir, pego na Blitz. Não tem o alcoólatra que precisa de microdoses pra ir deixando? Pode ser no pãozinho. Se for pensar para um lado positivo, tá contribuindo pra pessoa deixar o álcool com microdoses de álcool. Não tem um lado positivo. Você compra Não pão tem. de forma e sai bêbado. Você dá pão de forma pro seu filho e sai bêbado. Bom, o É pessoal difícil da- ver o lado A positivo. criança Na chega na nossa- escola chapada. Pô, na nossa época tinha uns tônicos pra fortificar, tudo vinha com álcool. Tudo vinha com álcool. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, Pirulinha. Um assunto mundial muito importante. E nesses assuntos importantes a gente sempre tem patrocinadores que a gente gosta bastante. Que confiamos. Que confiamos. Sabemos que da confiam- qualidade. Que confiam na gente. Exato. Isso é importante. É uma confiança mútua. Mútua confiança. Mútua. E no caso de hoje, o patrocinador é a Alura. Muito bem. Alura.tv/3elementos e você consegue 15% de desconto de matrícula lá na Alura, a maior escola de tecnologia do país. Então Certo? veja aí o curso que mais lhe aprouver. E aprouver, E mas você, ele- por mas favor... ele apetece. Exatamente. Clica no link que tá aqui É embaixo. clicar. Clica. Agora. Clica tem que no clicar. link. Quer ajudar nós? Clica no link. Clica no link. Tá bom? Deixa aberto numa outra aba e quando terminar esse vídeo, Vai você lá vai ver. lá e olha. Vai lá ler. Antes de mais nada, eu sou Emílio Garcia, estou aqui com meu amigo Pirula. Tudo bem, Açúcar. Pirulinha? Você está bem? E Carlos Ruas está aqui do meu lado. Opa, estamos aí. Estamos aqui e hoje a gente vai falar de uma categoria de alimentos. Na verdade, de uma forma de organizar alimentos, a gente chega no pão de forma. Pô, tem uma denúncia pra fazer aqui Denúncia! também, porque tem outras drogas aí. Você tem açúcar nos biscoitos. Não, aí não é droga. Não. Aí não é classificado como droga. Isso Não, aí é é um terrorismo alimento. alimentar. Terrorismo É alimentar. um alimento. E a gente vai falar um pouquinho sobre Eu estou terrorismo fazendo alimentar, inclusive. apologia ao terrorismo, alimentar, é. Então tá A bom, gente- podem comer açúcar. A gente tem que tomar Não, cuidado. pera, também... Não, também calma. Não também comam é- açúcar. Calma! Também não é pra, Não seja pra se extremista. entupir de açúcar. Exato. Coisas em excesso. Pontos são ruins. É porque Qualquer aí coisa depois em é muito excesso difícil de ruim. você se livrar, porque o seu Você paladar treina o fica seu tão cérebro, acostumado. Isso. Né, e quando você come muito açúcar, é visível no dia seguinte, naquele mesmo horário, o seu O seu corpo cérebro pedindo de novo. pedindo É exatamente exatamente isso. aquela quantidade. Tem teste com ratinho. é bizarro. É. Por que que a galera fala de droga? Porque às vezes você testa o açúcar com o mesmo método que você testa drogas. E aí, como os bichos acabam se comportando de uma maneira parecida, como, por exemplo, você treinar o cérebro para ele querer aquela substância, aí já faz o paralelo. Açúcar é droga. E a gente já falou aqui nos 3 elementos várias vezes que a gente precisa de carboidrato para sobreviver, a gente precisa de açúcar para sobreviver. Então, não é e outra, bem o assim. O comportamento compulsivo ou de adicção, ele Exato. pode ser pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Pra videogame, pra ginástica, pra jogo. Então, Exato. pro açúcar é das possibilidades. É, e é o mesmo mecanismo no cérebro sempre, só que para diferentes comportamentos ou Recompensa, substâncias. E eu recompensa e preciso coisa. de café pra sobreviver. Por exemplo. E aí, É um e aí a exemplo. gente pode falar de um tipo de vício. E tem abstinência. E é séria. Eu sofro abstinência séria com café. São 3 dias de dor É. e sofrimento. Eu precisei me abster de café 2 vezes na vida. Aham. Quando eu tive problema de gastrite, depois quando eu precisei fazer a cirurgia da vesícula, eu precisei me abster de café. E assim, são 3 dias. Tem descrito na bibliografia O médica. passo a passo, né? A abstinência são 3 dias. Aham. São 3 dias De dor, abomináveis. E é incrível, no 4º dia, desliga. mais Pronto. nada. Se você quiser se livrar do vício em cafeína, isso vale pra Coca-Cola também. Que também tem cafeína. Que também tem, pra caramba. Pra caramba, e açúcar pra Às vezes caramba. até mais do que o cafezinho coado. Uhum. São 3 dias de dor e sofrimento. E depois desliga. Depois passa. desliga. É. Se você aguentar esses 3 dias, é fácil. O Cara, eu problema- sinto dor de cabeça que me dá enjoo. Eu Sim. não consigo abrir o olho de tanto que... E eu tomo um café por dia. A minha rotina... Não é que eu tomo café o dia todo. Eu tomo um café por Nossa, dia. achei que você tomava Não, pelo menos eu 2. tomo um pouco mais aqui. Mas quando a gente cafezinho? vem gravar. Cafezão? Não, eu faço um cafezão. Cafezão. De manhã eu faço uma xicrona de café e é o que eu tomo. Mas vamos voltar aos ultraprocessados. A gente tem que contar um pouquinho de história. O que a gente precisa falar é um pouquinho de revolução industrial. E no sentido da revolução industrial, tanto do campo quanto das indústrias produzindo alimento. Tanto é que a gente fala da água preta do capitalismo, né? Que é a Coca-Cola. A primeira água preta do capitalismo foi o café. Porque era pra deixar os operários acordados mais Exato. tempo. Você pode ver que a produção de café no Brasil, o Brasil virou um país Ela cafezeiro. cresce no século XIX. Mais ou menos junto É. com a Revolução Industrial. É uma Exato. coisa muito impressionante. Antes o café ele era uma coisa meio norte da África, o Sim. chifre da África, Arábia. E aquela o que coisa chegava assim. na Europa era algo muito requintado, era para um Exato. grupo muito pequeno de pessoas, ele vai se popularizar no século XIX. Mas é importante a gente contextualizar o século XIX, porque a gente sempre fala de revolução industrial, crescimento de cidade, mas a gente esquece
esquece do efeito que isso teve no campo e na produção de alimentos. A gente sempre tem que lembrar que antes do século XIX, ou até no comecinho do século XIX, a gente tem eventos de fome muito sérios no mundo, eventos de fome muito sérios na Europa, porque a produção de alimentos era uma produção muito manual ainda. Então, o que acontece no século XIX são dois processos. O primeiro é um processo de mecanização do campo. Então, o campo ele começa a receber novos equipamentos e novas técnicas de plantio, o que aumenta a quantidade de alimento. A quantidade de alimento começa a aumentar muito e ela aumenta exponencialmente por um tempo no mundo todo, se a gente for considerar isso. Eu não me lembro agora, eu acho que até na Casa Branca, os Estados Unidos querendo fazer a coisa meio europeia, né? Aquele ressentimento que os Estados Unidos têm de nunca ter tido Idade Média, Renascimento, nem nada disso, né? Então eles têm aqueles prédios todos com aquele simbolismo e tal. E eu acho muito louco, porque dentro de um dos... Eu vi já essa pintura, esse afresco, sei lá o quê, num teto, num simbolismo lá nos Estados Unidos, junto com todas aquelas questões de Deus e a pátria e não sei da quanto, tem uma colheitadeira. No meio do nada. É bizarro, né? Aquilo foi o simbolismo da Revolução Verde, a Revolução Agrícola, que permitiu a produção de comida para que o país se mantivesse e tal. Mas é louco como isso vira um símbolo, né? O símbolo da colheitadeira, ou seja, a capacidade da gente produzir mais alimento, colher mais alimento e quebrar as pernas do Malthus, né? Você tem um pesquisador, e esse pesquisador lá no século XIX, ele fala que a população humana está crescendo, em resumo, ela está crescendo de maneira exponencial e que a produção de alimentos ia crescer de maneira linear. Ele apresenta esse argumento. Ah, eu lembro disso. E que aí ia colapsar, né? Muita gente e pouca comida, pouca né? Fazia comida, assim. E ele faz essa previsão e meio que quebra essa previsão é a mudança da forma de produção. É a tecnologia. É a tecnologia. É a gente entendendo como produzir alimento de uma maneira diferente e trocando essa forma de produção de alimento. Aprendemos a fazer comida de forma exponencial também. Isso, e até hoje, a gente chega num cenário hoje em que a gente produz mais comida do que a gente precisa. Então a gente pode discutir, por exemplo, que fome hoje não é uma questão de produção de alimento, é uma questão de distribuição de alimento. Então, a fome no mundo, em relação à quantidade de comida, ela não deveria existir, porque a gente produz mais comida do que a gente precisa. E aí você pega determinados países como os Estados Unidos ou o Brasil, o desperdício chega a números alarmantes de 30%, 40% da produção de alimento. Ela é simplesmente jogada fora por causa de transporte, por causa de tempo de prateleira, má distribuição e assim por diante. Assim, só de problema logístico a gente já evitava uns 20%. No Brasil, principalmente, uns 20% era evitado só de coisa que cai na estrada a hora que você está transportando comida. É bizarro. Você resolvia com coisas simples até. Isso. E aí esse processo de industrialização ligado ao alimento também resulta no surgimento de uma coisa que não existia até o século XIX, que vai começar a ser um filho do século XX e que a partir principalmente da década de 50 nos Estados Unidos começa a se espalhar pelo mundo, que é a industrialização da produção de alimento. É você ter indústrias especializadas em produzir determinados tipos de comida. Então isso já acontecia antes. Então você tem indústria de óleo para moer óleo, você tem indústria de farinha para fazer farinha, mas você começa a ter o surgimento de uma indústria que faz comida, vamos dizer assim. Ela te entrega comida, ela te entrega itens alimentares. Me corrija se eu estiver errado. Eu lembro que na guerra, principalmente no entreguerras, Perfeito. rolou uma discussão muito grande sobre como fazer os soldados terem comida disponível. Isso. E para isso ela tinha que ser conservada em latas ou em outro sistema. Não dava para fazer uma conserva que nem a gente faz conserva de pepino, né? E aliás, os Estados Unidos sempre foi especialista nisso, né? Com o pickles, né? Então eles tinham que arrumar um jeito de manter aquela coisa conservada, né? Isso. E aí esses conservantes, houve toda uma questão na indústria química para desenvolver novos conservantes. Ligados à guerra. Para deixar a comida não perecível. E não é só no Entre Guerras, tem umas histórias bem interessantes, por exemplo, que é a origem do salgadinho. Então a origem do salgadinho tá ligado a um queijo que eles preparavam para os soldados na Segunda Guerra Mundial. E aí a gente precisa lembrar que os Estados Unidos ele não alimentou só a Europa com arma. A guerra foi logisticamente importante para comida para soldado. Então você tinha navios saindo. E daí acaba a guerra, você tem fábricas especializadas em produzir queijo desidratado para os soldados. E aí ninguém sabia direito o que fazer com aquilo. Daí um cara falou assim, e se a gente criasse uma base de milho e jogasse esse pozinho em cima? E aí você tem a origem do salgadinho. Então o período entre guerras e o período de guerra é muito importante, principalmente para o fortalecimento e para o surgimento dessas empresas que a gente tem até hoje produzindo comida. O lance do leite em pó. Também, mesma coisa. O leite em pó foi isso, era porque não dava para levar litro de leite sem ele estragar pra guerra, e eles levavam liofilizado, né? Tipo, é basicamente isso. E aí você misturava na água, né? E aí leite condensado, e aí as conservas. Leite condensado, é verdade. Leite condensado também. Era para diluir, para misturar com água e fazer leite. Era para fazer leite para um batalhão. Exato, não era para ser um doce, era para ser um leite mesmo. A gente
pega uma colher. Exato. Isso. Equivale a 7 litros de leite em uma colher. Exato, você tá tomando 7 litros de leite de uma vez. É isso, mas é isso mesmo. E aí, Sua mãe abre a porta da despensa e tá você no chão. bem Não, isso. mas o leite condensado, o absurdo A é ideia esse. é essa. Ele é tão condensado, mas tão condensado que era pra um batalhão. Era pra você misturar com água. Litros de leite. Litros de leite. Uma colher de leite condensado são litros de leite. E aí você pega e faz um doce que tem 3 latas daquilo e 3 come latas! sozinho. Yeah! Voltando à história, que você tem toda a razão, o período entre guerras, o período de guerra é muito importante, principalmente pro surgimento dessas indústrias. Então você tem uma demanda, só que essa demanda, quando a guerra acaba, ela fica... Você não tem o que fazer. Fica ocioso. Você fica ocioso. E aí você tem essas indústrias se reinventando para a produção de alimento. Tem coisas importantes pra gente dizer. A indústria de alimento por si só nunca é uma má ideia. Então você aumenta o tempo de conservação, você aumenta o tempo de prateleira, os alimentos podem ser levados de um lugar para o outro com muito mais facilidade e com qualidade. Então a gente sempre tem que lembrar, existem alimentos que são processados que são de ótima qualidade. A gente estava falando aqui, por exemplo, de tomate pelado. Não sei se você já comprou. Já. Tomate pelado é tomate, água e sal. Não tem mais nada. E aí eles pegam, pasteurizam aquilo, água quente, mata todos os micro-organismos e entrega na sua casa. Isso é um bom exemplo de um bom produto. Sardinha também, não é? Sardinha é a mesma coisa. Óleo e sal e não acabou. tem mais nada. Então, quando a gente fala de indústria de alimentos, tem essa importância da indústria de alimentos de... eu vou dar um exemplo pra você. Quando você compra aquela salada, alface mesmo, que vem num saquinho... Aquilo tem um processo industrial por trás para aumentar o tempo de prateleira. Então, se uma alface que não foi tratada dura 3 dias, aquela dura 15 na prateleira. E aí o alimento fica disponível por mais tempo, a chance de estragar é menor e tudo mais. Dá pra chegar nas Ilhas do Pacífico, Dá pra chegar na Finlândia, onde a Helena mora, que não tem plantação e ninguém de alface. planta alface. Então, a gente tem que entender que esses processos industriais de produção de alimento não necessariamente são processos ruins, certo? Então, é importantíssimo a gente dizer isso. Então vamos pular mais um pouquinho do tempo. A gente chega na década de 80, na década de 90, a gente, cientistas, sociedade, começa a perceber um fenômeno. E esse fenômeno, ele tem uma cara. E essa cara é o ganho de peso da população. Então, começam a surgir trabalhos nos Estados Unidos e na Inglaterra, e daí depois esses trabalhos começam a ser replicados em vários locais do mundo, em que a gente começa a perceber em determinados locais a mudança da fisionomia das pessoas. Então a população começa visualmente a apresentar diferenças. E essas diferenças estão principalmente ligadas a ganho de peso. Então as pessoas começam a parecer maiores, com um peso maior. Por que que isso é relevante? Porque a gente sai lá do século XIX de uma população muito magrinha, de uma população muitas vezes que tinha dificuldade de conseguir alimento, mesmo nesses países. Então o que começa a se discutir inicialmente é, nossa, nós estamos tão ricos, a sociedade se desenvolveu tanto que a gente tá começando a comer, que tá começando a sobrar. A ideia de uma pessoa mais gordinha sempre foi associada à saúde. A riqueza, né? Quando a gente saúde é riqueza, exatamente, no isso. século XIX, XX, se você, no começo do século XX, se tivesse uma pessoa muito gorda, caso ela não tivesse algum distúrbio hormonal, é porque ela era bem nutrida. Tá bem nutrida, então tá tudo ela tranquilo. tinha, exatamente, né? E aí, paralelo a isso, a gente começa a perceber com dados também o aumento daquilo que a gente chama de doenças metabólicas. Então, o que são as doenças metabólicas? São aquelas doenças ligadas ao funcionamento do metabolismo, como diabetes do tipo 2, pressão alta, arteriosclerose, começa a aumentar o número de infartos. Então, a gente começa a ter um cenário médico que as pessoas inicialmente tinham um pouquinho de dificuldade de entender. E lá na década de 80 e 90, a gente começa a fazer uma relação entre sobrepeso e esses problemas de saúde. Então, as pessoas que tinham um peso maior, principalmente ligada à circunferência abdominal maior, apresentavam uma maior probabilidade de ter doenças metabólicas. A gente sempre precisa de falar de probabilidade porque a gente tá falando de ciência. Então pode ser que você, magrinho, tenha uma doença metabólica que eu não tenha. Por quê? Porque isso é uma questão de probabilidades. Mas a probabilidade de uma pessoa com sobrepeso ter uma doença metabólica é maior do que uma pessoa que não tenha sobrepeso. chance, né? Então não é um martelo, a gente não é determinista, mas a gente começa a perceber esse padrão. Existe uma curva normal. Existe uma curva normal. A curva normal é a que determina a maioria, não é a Isso. que vai determinar... E nem determinar o que é o normal, tudo. a gente já falou aqui. Exato, por isso que eu tô falando, é normal do ponto de vista matemático. Isso, da matemática. Né? Isso não é do ponto de vista
social do que é bom ou ruim. Isso, e aí lá no Blá Blá eu falo, por exemplo, dos meus exames, e as pessoas dão risada, porque eu tenho sobrepeso, e os meus exames eu faço todo ano e eu não tenho problemas metabólicos. E a Camila, que é magrinha, ela tem alguns problemas metabólicos, porque daí tem a questão genética, tem as questões da biologia do corpo e tudo mais. Agora eu tô me exercitando, mas se eu não fizesse alguma coisa, a chance de eu ter uma doença metabólica era grande. Num segundo momento, além do ganho de peso, os caras começaram a perceber que determinados tipos de alimentos poderiam também contribuir para os problemas metabólicos. Então, que a questão da circunferência abdominal, do ganho de peso era importante, mas o que gerava esse ganho de peso também é importante. Então começaram a se olhar para determinados tipos de alimentos e falar assim, ó, esse alimento aqui tem gordura saturada demais. Isso pode ser um problema. Olha, isso aqui tem açúcar demais. Isso aqui pode ser um problema. Isso aqui tem conservante demais. Isso pode ser um problema. E emulsificantes. Emulsificantes tudo demais. De outras tudo coisas demais. Assim, e eles começaram corante. a perceber outra coisa. Que sempre que a gente estava falando desses alimentos que tinham coisas demais, eram alimentos que passavam por processos industriais muito relevantes. Então era aquele alimento que sofria muita modificação. Então você nunca vai encontrar coisa demais numa maçã, mas você vai encontrar alguma coisa demais numa bolacha recheada. Então eles começaram a perceber que aquilo que não parecia o alimento original, provavelmente era uma evidência de que aquilo poderia ter substâncias demais. Até que nos anos 2000 surge um trabalho publicado pela USP que cria uma classificação para os alimentos. Que vai olhar para os alimentos e falar assim, cara, não basta eu falar só que tem muito açúcar. Eu preciso entender os processos industriais que passaram por aquilo. Então eu vou ler para vocês essa classificação agora. Tá. Essa classificação é uma classificação chamada Nova, publicada por um departamento da USP, que vira uma referência mundial. É interessante saber que até então não existia uma categoria para categorizar o grupo de alimentos. Pelo processo que eles passam, né? Isso que é super importante. Porque se você for fazer uma simplificação, os nutrientes que a gente usa são de 3 naturezas principais, né? Que é carboidrato, proteína e gordura. Sim. E você tem os elementos que não são nenhum desses, mas que também a gente precisa ingerir, que são vitaminas e sais minerais. E isso daí a gente pode ingerir tanto na água, nos líquidos, quanto associado a esses outros alimentos. Né? E algumas pessoas tomam vitamina via cápsula, mas vamos levar em conta a vida natural, né? Então, não tem muito segredo. Não tem. Não tem muito segredo. E já tinha uma classificação, por exemplo, antes do Nova, que é uma divisão, por exemplo, em macronutrientes, que é aquilo que você precisa bastante, e micronutrientes, que é aquilo que você precisa pouquinho. Isso, é. Então Bem existiam outras formas de classificação. Essa classificação em relação ao processamento do alimento é produzida por esse grupo da USP, que produz essa classificação nova, que depois é adotada pelo mundo todo. Então, os centros de pesquisa do mundo todo usam essa classificação que foi produzida Mas no uma Brasil. coisa que eu não quero saber é se fizerem uma outra Ela classificação vai ser daqui a uns 5 muito anos, nova. essa vira velha. Vira velha. Aí é velha. Vira velha, né? isso. Velha. Uma outra coisa importante de dizer do Brasil, que a gente sempre tende a se diminuir e falar, é que aí em 2014, baseada nessa classificação, surgiu o Guia Alimentar Brasileiro, produzido pelo governo federal, que é referência mundial em guia alimentar. O mundo todo olha para esse guia e usa esse guia como referência para determinar como vai ser a alimentação dos locais. Então, é uma equipe de pesquisa muito importante que cria esse guia no Brasil. Então, eu vou ler aqui a classificação. Os alimentos seriam classificados em 4 grupos, certo? O primeiro grupo são os alimentos in natura ou minimamente processados. Então, um alimento in natura é uma fruta, é alface, a folha que você come, uma hortaliça, a carne. Em sua essência. Isso, carne, Tirei do pé, tirei do puxei pé. do chão. Isso, você pode lavar, pode passar por um processo, mas é o alimento É o que tubérculos. chega. Isso, batata, por exemplo, Tubérculo, é um beterraba. alimento desse. Perfeito. Uma outra coisa que a gente tem que falar é que, por exemplo, você compra feijão. Feijão é um alimento in natura que passa por um processo minimamente de processamento. Por quê? Porque o feijão tem que secar e daí depois ele é embalado. E aí você tem uma indústria que faz Não, isso. e tem que tirar a vagem. Tem que tirar a vagem, tudo, você tem uma máquina que tira a vagem, mas o alimento por si só, o feijão por si só, ele é aquilo. Ele não foi tem nada adicional, ele não foi modificado. Não foi modificado. E você consegue fazer feijão daquele jeito em casa. Ele Você foi planta o feijão, manuseado, né, seca o digamos feijão, assim. você vai ter aquele feijão que você tem em casa. Que é o experimento de criança, de Dá pra fazer. põe o feijão Esse no é algodão. Esse aqui é o alimento in natura ou minimamente processado.
Eles falam de grupo 1. Esse é o grupo 1. Esse é o grupo 1. Perfeito. Então, é o alimento que você pegou a laranja, descascou a laranja e chupou. É o alimento que você comprou num saquinho, ele é o feijãozinho que tá ali. É uma coisa muito interessante, né? As pessoas às vezes esquecem como que o pessoal fala, não, tem que comer muita salada, mas feijão é um vegetal. É uma Arroz, fonte de proteína violenta. De proteína não, mas de nutrientes. E proteína também, de nutrientes também violenta. Isso. Arroz também, essas coisas. Por que é importante a gente entender esse grupo 1? Porque, a princípio, de acordo com o Nova, essa devia ser a base da nossa alimentação. E sempre foi por muito tempo. No Brasil, até década de 80, era muito difícil o prato básico, pelo menos aqui em São Paulo, era, né? Arroz, feijão, uma salada e bife. Bife, batata. São alimentos que se encaixam todos no grupo 1. Exato. E aí você comia uma fruta ou fazia um suco, e isso também se encaixa tudo no grupo 1, certo? O grupo 2 seria os ingredientes culinários processados. Ainda a gente tá falando de ingrediente. São aqueles alimentos que a gente usa para fazer os alimentos. Então vou ler aqui. Quando baseamos a alimentação em opções in natura, que é o primeiro, é frequente a necessidade de cozinhar e temperar os alimentos. Eu não vou comer feijão sem tempero, a gente coloca tempero. É nessa etapa que entram os alimentos do grupo 2 da classificação nova. Ingredientes culinários processados são substâncias extraídas de alimento do grupo por prensagem, centrifugação e concentração. Óleo, por exemplo, é um alimento processado. O azeite de oliva. Azeite de oliva é um alimento processado. É azeitona processada. Isso, você precisa de uma máquina para extrair o óleo da azeitona para produzir azeite. Óleo de soja. É o segundo grupo. Esse é o segundo grupo. Processado. Isso. Óleo de soja. Isso. Açúcar é um alimento refinado. Sal. Você tem o processamento daquilo e geralmente você usa para complementar as coisas. Farinha, por exemplo, é um alimento processado. Exatamente. Tá. Certo? E a manteiga, não a margarina. A manteiga é um alimento processado. Você pega o leite, você bate aquele leite para concentrar a gordura e você produz manteiga. O leite pasteurizado entra nisso? O leite pasteurizado não, porque ele não é prensagem, centrifugação ou concentração. Ah, tá. Então ele entra no minimamente... Ele entra no minimamente processado. Todo leite no Brasil hoje, ele precisa passar pelo processo de pasteurização. Então, o que difere de um leite para o outro é a quantidade de gordura que você vai ter no leite. Tetra Pak ou o saquinho, a princípio, passam pelos mesmos processos para chegar no supermercado. E aqui a gente não tá falando de leite cru. O leite cru, que é o leite que saiu da vaca, ele não pode ser vendido no Brasil pela legislação. Você pode tomar se você tiver sua vaquinha. Se você tiver sua vaquinha, você pode tomar. Mas o leite que chega na gente, ele é minimamente processado para proteger a população, inclusive. Evitar a epidemia de salmonela. Isso, exatamente. Dizer, salmonela não é epidemia, mas enfim, né? Mas pode ter. Então a gente teve o primeiro grupo, que são os alimentos in natura ou minimamente processados. E o segundo é ingredientes culinários. É aquilo que você usa para fazer comida. Aí agora a gente vai chegar nos processados. Você tinha falado que o segundo era processado. Porque é o ingrediente culinário processado. Ele passa por um processo de transformação. Tipo farinha. Mas você não tá adicionando quase nada. Eu não tô adicionando nada. O terceiro grupo é o processado, então o segundo... Mas é porque o terceiro é alimento processado. Um é um ingrediente processado e o outro é o alimento processado. O outro já é o prato pronto. Isso, exatamente, tá? Entendeu a diferença? É a diferença entre farinha e pão. Exato. O terceiro grupo é... A categoria de alimentos processados é composta por itens do primeiro grupo, que são aqueles in natura, modificados por processos industriais relativamente simples e que poderiam ser realizados no ambiente doméstico. Contam com a adição de uma ou mais substâncias do grupo 2, como sal, açúcar ou gordura. O grupo inclui, por exemplo, conserva de legumes ou de pescado, frutas em calda e queijos e pães do tipo artesanal. Então o que eu fiz? Eu peguei o leite lá do grupo 1, fiz um processo para transformar em queijo e adicionei sal. Eu transformei num alimento processado, porque eu consigo comer esse alimento. Eu consigo pegar um pedaço de queijo e consigo comer. Aí você misturou coisa do grupo 1 com o grupo 2. Isso, e aí eu fiz um processo para transformar num alimento processado, certo? Até agora, a adição de coisas que não são comida é muito pequenininha. Então você tá falando de sal, você tá falando de açúcar, você tá falando de óleo, que são coisas que a gente entende de onde vem. Vinho. O vinho entra nessa categoria. Ele entra no alimento processado. Porque pegou a uva, mexeu na uva. Exatamente. Passou por um processo de fermentação, adicionou um pouco de açúcar, sei lá, e ele vai entrar nessa parte agora. Aqueles sucos de uva, não o suco de caixinha, aquele sucão de uva mesmo. Aquele de vidro é um alimento processado, porque ele não tem adição de nada. Entendi. Ele só tá concentrado. Entendi. Agora, o de caixinha é um ultra processado, porque daí ele tem uma adição de um monte de outras coisas, que é o que a gente vai ver agora. Que a gente vai chegar Beleza? agora. Que é o próximo. Beleza.
ok. A última categoria, que é o grupo 4, são os alimentos e bebidas ultraprocessados. Então, vou ler aqui a definição. Os alimentos ultraprocessados, que podem ser comidas e bebidas, não são propriamente alimentos, mas Famoso sim... comes e bebes. Mas sim formulações de substâncias obtidas por meio do fracionamento de alimentos do primeiro grupo. Essas substâncias incluem açúcar, óleos e gorduras de uso doméstico, mas também isolados ou concentrados proteicos, óleos interesterificados, gordura hidrogenada, amidos modificados e várias substâncias de uso exclusivamente industrial. Então eu vou te dar um exemplo, certo? Dá pra fazer macarrão em casa? Dá. Dá pra fazer macarrão em casa. Farinha, ovo, água e sal, macarrão. Você vai ter que misturar nas quantidades certas, Vai mas dar dá um pra fazer. trabalhinho, Existem macarrões que você acha no supermercado que são feitos exatamente desse jeito. Esses alimentos são classificados como alimentos processados, do grupo 3. Processados. Certo? Foi o que eu imaginei. É a pasta fresca, Isso. né? E mesmo a pasta seca. Dá pra pasta seca ser processado. Entendi. Você vai na receita, vai estar escrito ovo, farinha, água e sal. Você tá falando assim, o macarrão de saquinho macarrão mesmo... de saquinho mesmo, ele pode ser um tá. alimento processado. Agora, miojo não dá pra fazer em casa. Não. Porque a quantidade de substâncias que você tem pra fazer o miojo, você não tem nem onde comprar. É coisa de laboratório. É coisa de laboratório. De indústria química. Você consegue fazer suco de uva em casa. Água, açúcar, uva e bateu e virou suco de uva. Mas o suco de caixinha tem substâncias ali que você não tem onde comprar. Então o cuidado que a gente tem que tomar é macarrão... E se você comprar, você não tem como fazer. Não tem nem como fazer, não tem nem onde misturar, você não consegue aquele resultado. Então, a gente não consegue definir suco de uva é ultraprocessado? Sei lá, depende de que suco de uva você tá falando. Pão é ultraprocessado? O pão francês, que a gente chama aqui em São Paulo, feito pelo padeiro, não é ultraprocessado, ele é um alimento processado. Processado porque misturou fermento, trigo e fez o pão. Agora, o pão de forma é ultraprocessado? É. Por isso que o pão fica 2 meses no seu armário e ele continua molinho, branquinho e não tem nada. E tá de boa. E tá de boa. Cara, se você fizer um pão na sua casa, dá 3 dias, ele tá um pau. Você olha os ingredientes, tem 40 coisas ali. Exato. Então... E você só entende 5. Isso. Então, o que determina se um alimento é ultraprocessado ou não é o fato dele ter passado pela indústria. É o fato da forma com que ele é feito. Se ele for feito de uma maneira muito industrial e adicionando substâncias, isso vira um problema. Então, vamos voltar lá para a década de 80 e 90. Tá, mas eu só queria fazer um parênteses. Vai lá. Que é legal essa diferença de processado e ultraprocessado, porque eu acho que o ultraprocessado tem que ser um pouco satanizado, sim, dependendo até do grau que você consome ele. Mas a palavra processado já assusta. Isso. E é legal que você fez uma linha. Olha, nem todo processado é para assustar. Não, não é. É o ultraprocessado, aí sim que assusta, que tem que conversar. Mas o processado, não necessariamente. Entre o pão de padaria. Isso. No processado, exato. entre o pão de padaria. Entre o macarrão mesmo. O macarrão que você compra que é tranquilo. Ou que a tua avó faz. Ou o macarrão que a sua avó faz também. Também é um processado. Exatamente. O problema é o ultraprocessado. Então vamos... é o mais gostoso. Então, e eu já vou explicar por quê. Lembra lá a origem da indústria. A indústria surge com o objetivo de conservar o alimento para aumentar o tempo de prateleira, principalmente para chegar em outros lugares e assim por diante. Tá. Mas depois a indústria começa a perceber que ela consegue manipular o seu cérebro. Então que o seu cérebro ele é treinado para gostar de determinadas coisas. Gordura, açúcar e proteína. E o pior... Não vamos entrar na questão evolutiva. Não vamos... Totalmente explicável evolutivamente falando, mas a gente faz um outro vídeo em outro momento só para falar sobre isso. porque... Você consegue comer 1 quilo de gordura? Não. Você consegue comer 1 quilo de açúcar? Você consegue, mas você vai ficar bem. E vai ser prazeroso comer 1 quilo de gordura? Não. Você consegue comer 1 quilo de açúcar? Não. Mas se eu misturar os dois e colocar um negocinho, o seu cérebro é enganado e você consegue. Então o que a indústria alimentar ela percebe? Ela percebe que determinadas substâncias podem ser adicionadas ao alimento que faz com que esse alimento fique muito gostoso. Muito gostoso mesmo, que o seu cérebro fique viciado, entre aspas, naquilo. Ele não consegue se sentir saciado, né? A mensagem de saciado demora para chegar. E você eu quero mais, quero mais, quero mais. Demais, Isso é bom demais. Eu já vi programas que falam que essa mistura de gordura e açúcar é a que mais pega. Tá. E aí a hora que... mas sal também, hein? E o sal, ele entra pra ser aquele toquinho a mais. Que dá o pega o sabor, dá o estalinho na língua. Então, assim, outro dia a gente fez uma pipoca doce em casa, estouramos a pipoca com um pouquinho de açúcar e, cara, você joga aquele salzinho por cima pra não ficar salgado, mas só pra dar aquele upzinho, cara...
A indústria descobre isso. Então, o que a indústria começa a fazer? Ela começa a focar no que faz as pessoas quererem muito comer aquilo e diminuir a preocupação nutricional. Então, os ultraprocessados começam a ganhar essa cara. Então, o que a gente percebe? O lucro começa... Isso. Né? E aí a gente consegue otimizar coisa. o lucro aqui. E além de otimizar o lucro, é mais barato fazer desse jeito do que com comida de verdade. Então, eu tenho uma junção de custo de produção com capacidade de meio que as pessoas quererem comer aquilo sempre, certo? E quanto mais elas comem, mais elas compram. E quanto mais elas comem, mais elas compram. Quanto mais elas compram, mais elas comem. E você cria esse ciclo. Eu acho que podia ter uma camisa assim, alimentos dos anos 90, eu sobrevivi. Mas é... Porque foi a época que tava descobrindo essas coisas. Tava crescendo isso, tava explodindo. Eu lembro que na minha despensa tinha aquele biscoitinho que tinha um rostinho de uma criança. Sim. Né, que com um morango radioativo ali, fortíssimo. Traz o morango que pisca. Traz a bolacha que pisca. Eu comia um pacote por dia. Por dia. Eu percebia que minha mãe repunha. Se eu comia um inteiro, no dia seguinte tinha outro. Eu era uma criança que eu não tinha consciência alimentar. Brotava tipo, normal. Era gostoso. Eu não tinha consciência de que, não, você tem que tomar cuidado. Ninguém tinha me dado consciência alimentar. Então, o que me impede de comer um pacote desse inteiro por dia? Eu vou te dar um exemplo que é bizarro. Eu comecei a comer um por dia. Eu tenho uma barriguinha até hoje que eu aposto que a gordura trans desse maldito biscoito da minha adolescência. Eu vou te dar um exemplo que é mais assustador ainda. Imagina 12 pães franceses. Tá. A quantidade de farinha que tem em um pacote de biscoito é a mesma quantidade de farinha que tem em 12 pães franceses. Olha só. Quantos pães franceses você come no café? Exato. Quantos pães franceses você consegue comer? E você, no café da manhã, comia um pacote desse. Aquele pacotinho de biscoito inteiro é como se eu tivesse comido 12 pães só de farinha, sem contar gordura, sem contar açúcar, sem contar todas as outras coisas. Então, a questão é que a indústria, ela começa, parte da indústria, a gente já vai falar inclusive sobre isso, ela começa a migrar nessa direção. Tá. Então, o que vai acontecendo nos anos 90, 2000 e agora 2008, 2009? A partir dessa classificação, vários estudos começam a ser feitos. E eles começam a falar assim, ó, a doença metabólica tá ligada a ultraprocessado. Então, não é só o ganho de peso. Uma quantidade muito alta de nutrientes. Exato. Num pacote muito pequeno. Muito pequeno. Então, é gordura demais, é açúcar demais. E aqui, de novo, a gente não vilaniza nada. Sal demais. É o demais que é o problema. Sim. Então, açúcar faz mal? Se você comer uma quantidade razoável de açúcar, não. Gordura faz mal? Se você comer uma quantidade razoável de gordura, não. Você pegar um pote cheio de açúcar e fizer assim... É exatamente isso. Mas eu não faço isso. Faz. Com leite condensado faz. Aquele leite condensado, Exato. aquele açúcar é tipo esmagado, né? E concentrado. Pegar um copo americano... Não, copo americano não. Aquele copo mais alto de refrigerante. Isso. Qualquer um deles, refrigerante. que não seja diet. Ou refrigerante normal. Se não me engano, são 8 colheres de açúcar. É isso. São 8 colheres Colher de sopa. É pegar um potão de açúcar e jogar. É, pegar 8 colheres de sopa de açúcar e enfiar na boca. E você toma aquilo, eu sentei pra comer, tomei 2 daquele. Eu fazia isso quando eu tomava refrigerante. Você tem o ultraprocessado surgindo, não é o ultraprocessado definição da palavra, é essa alta concentração dessas substâncias nos alimentos ultraprocessados, e a gente não sabe ainda o efeito, por exemplo, de determinados conservantes no organismo, a gente não sabe nada. Então, só para vocês terem uma ideia, se você cortar 50% do seu consumo de carne processada, salsicha, de novo, a gente não tá falando de determinadas marcas ou nada. Então é o tipo de produção. Salsicha, aquelas linguiças ultraprocessadas, o presunto ultraprocessado, porque tem presunto que não é ultraprocessado, tem presunto que é a perna do porquinho lá cortada, tem salsichas que são de carne, a gente tá falando de um determinado tipo de carne ultraprocessado. Você diminui em 30% a chance de você ter diabetes do tipo 2. Cara, 30% é bastante. E a gente só tá falando de carne ultraprocessada. A gente não tá falando do resto dos ultraprocessados. Não tá falando do pão de forma. Não tá falando do pão de forma. A gente tá pegando um elemento da sua dieta. Nem da bolacha. Bolacha, água e sal também, né? A bolacha, água e sal também. E o pão de forma também. E aí o pessoal vai começar a reclamar. A gente tá chamando de bolacha. Porque o biscoito. Por favor, Mas tem uma coisa importante que eu te falei ali fora. Tudo isso que a gente tá falando é uma junção entre quantidade e frequência. Então o que eu quero dizer com isso? Pô, Emílio, mas uma vez por mês eu faço lá o meu cachorro-quente com a minha família e a gente come um cachorro-quente. Come amarradão. Não é isso que vai causar problema na sua saúde. Pô, Emílio, uma vez por mês eu saio pra comer numa lanchonete de fast food com a minha família. Pô, isso vai fazer mal pra nossa saúde? Cara, vai felizão, não vai acontecer nada.
O fenômeno que começou a acontecer também ligado a tudo isso é o surgimento daquilo que a gente chama de desertos alimentares. O pessoal come isso todo dia. É a pessoa comer isso todo dia. Isso tá ligado a duas coisas. Tá ligado ao padrão de vida dos trabalhadores no mundo inteiro e tá ligado ao alimento que não chega em determinados locais. O alimento in natura, por exemplo, não chega nos bairros mais pobres de São Paulo. Além disso, ele chega caro quando ele chega. Exato, é isso que eu ia falar. O ultraprocessado, ele é muito barato. E fácil de levar Ele é muito também. fácil. É. Eu tava lembrando esses dias, né? Rodoviária. Eu fazia muita viagem, ia até o Tietê, comprava um ônibus leito. Quando eu ia pro Rio, com muita frequência, né? Eu ia, sei lá, 2 vezes por ano, pelo menos, pro Rio de Janeiro e tal. Eu ia com alguma frequência. Chegava lá e falava, puta, eu pegava aquele ônibus da meia-noite, né? Pra chegar às 6 da manhã. Algo fácil pra comer. Alguma coisa fácil pra comer. Cara, todas as lojas ao redor da escada rolante... Só vendem ultraprocessado. Chocolate, bolachinha, barra de chocolate grande. Você não acha isso em qualquer lugar. Cara, aquelas barronas grandes de chocolate, pacotão de salgadinho e tal. Era só isso. É rápido, fácil de levar e barato. Tende a ser barato. E barato. Aí aparecia um lugar que tinha prato, saía 5 vezes, você pegar um prato, saía 5 vezes o preço que você comprar 3 pacotes de salgadinho. Isso. E é justamente isso que acontece. Então, você pega, por exemplo, um trabalhador em São Paulo. Ele mora num bairro distante. Ele demora 3 horas para chegar no trabalho, trabalha 8 horas, na melhor das hipóteses, e aí ele pega mais 3 horas de ônibus para voltar para casa. Os caras chegam em casa às 9 horas da noite. É meio complicado eu exigir desse cara que aí ele vá pegar, tirar a comida do congelador, se ele tiver acesso a isso, que a gente tá falando de uma galera que já ganha um salário mais baixo, aí ele vai descongelar a carne, aí ele vai fazer a salada. Cara, isso vai demorar 1h30, 2 horas. Não, eu que trabalho em casa... Já é difícil. Você chega e fala, putz, você perde. É Sim. tipo, às vezes, pra eu fazer uma comida simples. Simples. Ontem eu fiz um jantar simples com coisas que eu já tinha pronto. No mínimo meia hora. Isso, é meia hora. No mínimo meia você hora. já tem pronto ali pra esquentar, Isso que eu já colocar tinha na panela, coisa meio tal. prontinha e tal, não sei o Então, quê. o que a gente tem de cenário é, e aí isso começa a se moldar, tá? A sociedade, aí você pega, isso acontece na Inglaterra, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na França, isso acontece em todos os lugares do mundo. Quem come ultraprocessado é quem é pobre. Certo? Então você tem uma distinção de pessoas que têm mais dinheiro comendo alimentos in natura, alimentos mais frescos, fazendo a própria comida, fazendo exercício todo dia, cuidando da saúde. E você tem uma parcela muito pobre da população que tem problema de sobrepeso, doença metabólica, que tem um monte de problemas ligados a esses alimentos ultraprocessados, tá? Entendemos todo esse arcabouço? Saiu 2 artigos que eu quero falar. Saiu um artigo semana passada de um pesquisador muito importante de nutrição em inglês, falando que essa classificação em ultraprocessados ela pode ser um problema. Por que ela pode ser um problema e a gente tem que tomar cuidado com ela? Porque nem todo ultraprocessado é igual. Então o que ele vai falar? Ele vai falar que o problema é o ultraprocessado ruim. E aí ele mostra os dados. Então ele mostra determinados alimentos que são ultraprocessados que não tem esse problema de excesso de gordura, não tem esse problema de excesso de coisas. Fala que é o pão de forma. Não é o pão de forma. Você Então- não deve comer pão de forma nunca mais na sua vida. Então o que ele tá falando é assim, tipo, em vez de satanizar todos os ultraprocessados, ele tá Isso. colocando uma linha. Vamos colocar uma Falou, ó, linha. tem ultraprocessado bom Exato. e tem ultraprocessado Mas ruim. o pão de Exato. forma não... Não come mais mas ele é uma mão na roda. É uma mão na roda. Aliás, eu fiquei com dor no coração quando eu descobri que o pão de forma era ultraprocessado. É, não come. Na minha ignorância, você sabe, ó, eu Pão, fiz né? 4 anos de faculdade, 3 Pós-graduação. anos de mestrado, 4 de doutorado. Eu não sabia que o pão de forma era ultraprocessado. Ele estava Quando ali eu te acompanhando Quando eu descobri, todo esse a vida tempo. inteira eu comi pão de forma. Eu vou refazer a minha frase, tá? É. De novo, a gente não faz terrorismo alimentar. Coma pão de forma. A questão é, de novo, frequência e intensidade. Sim, não exagera. Não come Não, pão de forma era- todo não dia. é Era todo dia. Então, essa Eu é a comi questão. todo dia durante minha vida inteira. Essa é a grande questão. E aí tem gente que vai falar assim, mas Emílio, eu só posso comprar pão de forma que eu não tenho tempo de passar na padaria ou de fazer pão. Então compre seu pão de forma. Só que a questão é, a galera come pão de forma, aí come um cachorro quente no almoço, e aí no jantar come um sanduíche ou come uma lasanha congelada, que é um ultraprocessado também. Então você pega a dieta da pessoa, todas as refeições Todo são de dia, ultraprocessados. em algum momento, vai ter ultraprocessado. Então, a gente, de novo, sem terror alimentar, e agora sendo bem honesto com você, cara, você come um pão de forma por dia, faz o seu almoço e faz o seu jantar, vai tranquilo. O problema do fenômeno é que o fenômeno é esse. O cara só come ultraprocessado. E aí o que é assustador que começou a acontecer no Brasil é que você consegue perceber essa mudança da dieta. Então, o cara come miojo todo dia à noite porque é o que ele tem pra comer, é o que ele pode comer. E aí sim é um problema.
Aí sim você tá falando E de algo... miojo é absurdamente barato. É muito barato. E absurdamente gostoso. E fácil É de fazer. gostoso. E fácil de Fácil fazer. de Em 3 fazer. minutos tá pronto. Não, e ele sustenta. Lógico. Os miojos sustenta. Enche o bucho. E aquele temperinho é criminoso. É sal pra Nossa. cacete. É criminoso. É sal pra cacete. Eu no começo, eu tava... Quando eu fazia... De vez em quando eu faço miojo. Lógico. Porque fica gostoso. Não é nem porque eu não tenho outra coisa pra comer, mas é porque fica gostoso. Eu punha só metade do saquinho. E hoje eu não tenho posto nada do saquinho. Uhum. Eu faço meu tempero, deixo lá pronto no congelador. Seco, um tempero no congelador. Exato, você coloca no e eu miojo. coloco no miojo. Eu acho que é tão viciante esse pozinho do miojo que tinha que ser criminalizado. Então, e aí... Campanha pra criminalizar o pozinho do miojo. Então vamos discutir o que o mundo começou a fazer. em Cadeia relação pra a quem isso. come pozinho do miojo. Não, pra quem vende. Pra quem come Pra não, quem né? fabrica, Tá na certo, verdade. quem né? come é consumidor. É a vítima. O que começa, É a vítima. Ok. o que começa a acontecer principalmente na Europa... Então a Europa Não, começa a fazer uma mudança... Só uma coisa, me fala, qual é o ultraprocessado bom e o ruim? Ah, não, então. E daí essa é uma questão. Aí a linha, Eu né? preciso A linha. saber. A Eu linha. preciso saber. E aí não é qual dá pra fazer pão de forma bom. É isso que o cara tá defendendo. Ele não separa desse jeito. O que ele tá falando é assim, ó, é possível a indústria fazer um pão de forma de qualidade, que ele não vai durar 3 meses, ele vai durar 15 dias, que ele vai ter características nutricionais interessantes, mas a gente precisa falar para a indústria. A gente quer a gente não quer essa porcaria aqui que você está chamando de pão. Só para você ter uma ideia, tem uma legislação nos Estados Unidos que o pão de forma nos Estados Unidos não pode ser chamado de pão na prateleira. Ele tem outro nome, de tanto que ele não é pão, tá ligado? Ele só lembra. Ele só lembra, ele tem o formato de pão. Tipo pão. É tipo pão. E eu vou te dar um exemplo. É o queijo tipo Eu vou Golda, te dar um queijo exemplo tipo assim, ó. parmesão. Começa a prestar é. atenção nisso. Da mesma marca aqui no Brasil, você tem a linguiça calabresa e a linguiça tipo calabresa. E você vai ver, um é outro processado e o outro não. E o preço Da de mesma- um é o triplo. É. Visualmente são parecidos. São a mesma né? Você não Que consegue nem raiva. distinguir. É a mesma embalagem. Aí você pega a embalagem e você lê. E aí faz esse exercício. Que raiva. Vira as duas ao contrário e lê os ingredientes. Então um é carne e o outro é raspa de carne. Você sabe o que é raspa de carne? Não. Imagina que você pegou uma vaquinha, tirou toda a carne dela, sobrou só o esqueleto. E aí sobra algumas coisinhas grudadas no osso. Aí você mecanicamente raspa o osso pra tirar gordura, tendão, que fica grudado ali. Isso é ser jogado cartilagem. fora. Isso é. E, peraí, vamos misturar Vamos fazer tudo salsicha? isso. Vamos fazer esse tipo de linguiça? Então Vamos o que criar o um cara tá produto. falando é, o que a indústria deveria estar fazendo é linguiça calabresa, que é um produto processado, mas ele não precisa fazer esse cara aqui. Então o que ele tá apontando é isso. Dá pra fazer um pão melhor, dá pra fazer uma linguiça melhor, dá pra fazer uma salsicha melhor, dá pra fazer um alimento que passe por esse processo, mas que não tenha essa porcariada misturada. Dá pra ter um bom ultraprocessado. Esse os- pesquisador começa tipo- a defender esse caminho. Os alemães estão aí pra provar, Pra né? provar que dá pra fazer O Bratwurst Exato. deles lá E é industrializado, você passa por um processo de modificação daquele Mas é alimento, carne. Mas é carne. Esses filmes da Disney hoje que estão mostrando o outro lado do vilão da Disney, Aham. né? Que ele teve um passado, origem, né, que aí, né, inocenta o vilão da Disney. Então, é tentar inocentar o ultraprocessado. Tem como ter o ultraprocessado bom. Mas se você for pensar na origem, você tem essa ideia de, pô, eu preciso fazer um produto que dure mais tempo na prateleira, eu preciso fazer um produto que seja mais fácil de Que era transportar. fazer o produto na guerra. Que era fazer né? o produto pra E guerra. você tem que lembrar que tem lugares que é muito difícil. Difícil de chegar o alimento. Jaime tava falando da Islândia lá. Por exemplo. A Islândia é pior que a Finlândia, onde Muito tá pior, é mais isolado. É mais difícil de isolado, chegar demora. comida. Pra esses lugares você precisa ter um tipo de alimento que passe por um processamento, que dure mais tempo e que seja bom. Você não vai vender um alimento ruim para as pessoas. Então, o que a Europa começa a fazer? A Europa baixa uma legislação proibindo determinados tipos de ultraprocessado. Ó, então se tem essa substância, não pode ter mais. Então você pega o mesmo produto e compara a versão dele europeia e a versão dele dos Estados Unidos, cara, a lista de ingredientes da europeia é metade da dos Estados Unidos. E isso é legislação. Então isso é o cara falando, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E aí o que é mais interessante é, a indústria vai lá, se adapta e continua fazendo. É claro, vai fazer o quê? Vai fechar as portas? fechar Não as vai. portas. Então o cara fala assim, beleza, se essa é a regra, eu vou fazer. Então você tem que ter uma legislação que diga isso. Interessante, né, a importância do Estado para poder botar essa regra do jogo, né? Pra colocar... Porque parece que naturalmente a indústria vai ser boazinha. não parece... Não, que é a o caso. menos que o povo cobrasse isso e a galera nem sabe do que tá Exato. fazendo.
Você tem aquele mercado do pessoal que na Europa eles chamam de bio. Tem. Né? Que é a galera orgânica, né? Vou comprar tudo orgânico, tal, não sei o quê. E tem a indústria que fatura uma grana violenta em cima desses negócios. Teria que dar lucro. Exato, teria que dar lucro. Agora, o governo é muito mais rápido esse caminho, porque aí todo mundo vai virar bio. Aquele negócio. E aí uma outra coisa que os governos eles também começaram a fazer na Europa é que eles começaram a colocar imposto extra em cima desses alimentos. Tá. Que é o que a gente fez com o cigarro. Então tem vários pesquisadores que dizem que a gente deveria tratar esses ultraprocessados dessa categoria como ruim, também imposto do pecado, né? E aí a gente já vai falar imposto do pecado, tá? Então o que eu faço? Calma que eu já te explico o que é o imposto do pecado e já te explico qual que é imposto do pecado. Pra mim eu diria que vai taxar outras coisas. Isso daí, né? Eu já te explico já. Então o que começou a acontecer na Europa, eu deixo esse alimento mais caro. Mas tem um porém. Eu preciso ter estratégias sociais para que o alimento bom fique mais barato. Então não adianta só eu deixar a salsicha mais cara se eu não levo carne pro cara e deixo essa carne acessível para a população. Então é um projeto social complexo. Eu aumento o preço de só que eu tenho que... O cara não pode passar fome. É complicado isso. Então eu preciso ter essa balança. Por que ele come salsicha? Ele come salsicha porque é mais barato. Não adianta só eu deixar a salsicha mais cara. Eu tenho que também deixar os outros produtos mais acessíveis para a população. E se for taxar ultraprocessado, é o que os pobres mais comem. Exato. Então... Mas não vou comer nenhum dos dois. Os pobres mais comem porque é o que chega e é o que é a princípio mais barato. Não é porque é a opção deles, é porque é o que tem. É o que tem para comer. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso acabar com os desertos alimentares, levar o alimento para as pessoas comprarem de maneira que elas consigam comprar. Então não adianta eu só deixar um mais caro, certo? Certo. Não é de um dia para o outro. Não, é um projeto de país. Aí que é um problema. É um projeto de país. Então, vamos chegar ao Brasil. Chegamos ao Brasil. Chegamos no Brasil. Nessa semana, estamos participando de uma discussão de uma reforma necessária no país, que é a reforma tributária. Sim. Então, se discute há muito tempo das questões tributárias do Brasil, de ser muito complexa e muito onerosa. Então, está tendo uma negociação agora dessa reforma tributária. E aí tá se criando o imposto, que é o imposto que você acabou de falar, que eu esqueci o nome? Do pecado. Do pecado. Qual que é a ideia do imposto do pecado? É eu pegar essas coisas que são consenso científico que são ruins para a população e eu vou colocar imposto nisso, como o imposto do cigarro. Cigarro, jogos... Cigarro, cachaça. Jogos. Então, cara, eu vou jogar o imposto lá em cima. No mínimo, isso volta pro Estado investir em saúde, investir em tudo mais. Investir nas pessoas que abusaram disso e vão precisar do SUS. Isso, que vão precisar do SUS. Então, a ideia teórica, tá? O que vai acontecer com esse imposto, eu não sei. Mas a ideia teórica é uma compensação. Você quer ter um cassino aqui no Brasil, você vai pagar 80% de imposto. Você quer vender cigarro aqui no Brasil, você vai pagar X% de imposto. A gente joga o imposto lá em cima desses pecados, e aí você vai conseguir preparar o Estado para conter os danos causados por esse tipo de coisa. Eu já estava imaginando que o impacto nos donos de sex shop. Você falaram imposto do pecado. Imposto do pecado. Cara, o que seria o imposto do pecado? Eu tava imaginando as coisas muito erradas. Só que olha que interessante. Existia uma proposta dos alimentos ultraprocessados entrarem no imposto do pecado dentro dessa lógica da Europa que eu contei pra vocês. Certo? Só que, por um lobby da indústria alimentícia, o alimento ultraprocessado saiu do imposto do pecado. E entrou no alimento. Então, além de não pagar imposto a mais, o ultraprocessado vai ficar ainda mais barato. Certo? Olha as justificativas dos deputados. O deputado que propôs tirar falou que quem consome ultraprocessado é quem é rico no Brasil. Manja muito. Ele não manja nada do próprio dado daquilo que ele tá falando. Os dados que a USP, que a Unicamp, que a UFRJ, que a UFMS publica... Dado empírico. O dado empírico. Você vai no maldito do mercado e você vê o que o pobre tá comprando. Que nem tem o que ele comprar in natura. Não, e quando tem, ainda que o pobre vá no pão de açúcar, que é caro e que tá nas regiões centrais, o que ele vai comprar? Ele vai comprar o que ele pode pagar, exatamente. E aí esse cara, ele fala que ele colocou isso porque não é uma preocupação, porque quem compra é quem é rico. E aí a indústria alimentícia vai lá e fala assim, não pode colocar imposto porque senão os pobres vão passar fome. Ou seja, ainda é contraditório o discurso dos caras. E aí tem um dado muito legal e triste ao mesmo tempo que, vamos voltar, ultraprocessados são responsáveis por 50 mil mortes no Brasil todos os anos.
O consumo de ultraprocessados. Morre mais gente de ultraprocessado do que de tiro no Brasil. E a gente mora num dos países mais violentos do mundo, tá? De violência urbana. De violência urbana a gente tá falando. Presta atenção no dado. Se a gente diminuir o consumo de ultraprocessados em 30%, a economia do SUS vai ser de 1,5 bilhão de reais. Então, eu não preciso eliminar ultraprocessado. Se a população comer menos ultraprocessado, 30%... Voltar pro arroz e feijão. Voltar para arroz e feijão, a gente economiza 1,5 bilhão de reais no SUS. Economicamente é burro. O que a gente tá fazendo no Estado é impedindo de ganhar dinheiro com imposto em cima de alimento que nem é alimento, para deixar nossa população doente, para deixar o SUS mais caro. Não faz sentido. E depois dizer que o SUS não funciona. Depois dizer que o SUS não funciona. Depois dizer que o sistema é ineficiente. Depois dizer que os atendimentos demoram. Depois dizer que não tem remédio. A gente tá falando de 1,5 bilhão de reais. Tudo que o Brasil faz é o contrário. Não, nos últimos anos... Tudo, tudo andar pra trás. Cara, voltar pros anos 80. A galera tá indo pro 2030, a gente tá pensando em 1980, cara. É extraordinário. E o que é assustador volta aquilo. O Brasil é vanguarda em nutrição. O Brasil é vanguarda em guia alimentar. Eu falei isso pra vocês. O guia alimentar brasileiro é referência mundial, produzido em 2014. O mundo inteiro segue aquilo que a gente fala que tem que ser feito. Só que a gente não faz. Não, o Brasil era referência em vacinação. E ainda é. Mas por causa das campanhas anti-vacinação, agora ele tá deixando de ser, cara. Então é assustador a gente ter todo esse parâmetro em relação a ultraprocessados. Tudo isso que eu contei pra vocês. E assim, a ciência, ela já não há dúvida. Não há dúvida dos efeitos dessa dieta. Ninguém tem dúvida mais. E aí a gente tem no nosso Congresso um retrocesso. Os caras falando, não, é comida. Não, a gente tem que tirar o imposto da comida de verdade, tem que tirar o imposto... E eles estão fazendo isso. Diminuir o imposto de fruta, diminuir o imposto de alimentos mais saudáveis para a população, só que aí você coloca o ultraprocessado no mesmo balaio. A gente zera o imposto da cesta básica, de novo, coisas importantes, tem que ser assim. Agora, ultraprocessado não dá, cara, não dá. Então o nosso recado é, gente, não façam terrorismo alimentar, só que a gente precisa comer melhor. A gente precisa de estrutura social, não basta o indivíduo falar. Não, a gente precisa construir uma sociedade que permita às pessoas se alimentar melhor. Uma coisa que eu me lembrei agora, e é um vídeo que eu revi faz pouco tempo até, e aí depois eu vou pedir até pro Fábio colocar na tela, se me permite uma autopropaganda, se eu posso fazer um auto-merchan. Sim. Eu fiz um vídeo há uns 7 anos atrás, falando sobre obesidade infantil no Brasil. Que tinha saído uma pesquisa, eu não lembro agora se era da Unicamp, alguma coisa assim, mas saiu na revista FAPESP. Uma pesquisa sobre o aumento de obesidade infantil no Brasil. E o problema, porque assim, o aumento da obesidade, né, em proporções populacionais, já é ruim. Infantil... é muito pior. É pior ainda, porque você condiciona o metabolismo daquela criança, a probabilidade de uma criança obesa ser um adulto obeso aumenta em não sei quantos %. De doenças metabólicas também, tudo. E tudo, né? Isso diminui a expectativa de vida das pessoas absurdamente e um fim de vida cheio de doença. Então, quer dizer, é uma coisa realmente muito complicada. Todos os países estão lutando para frear a obesidade infantil e o Brasil estava mostrando sinais de crescimento disso. E eu lembro que nesse vídeo eu chego a comentar algumas coisas, inclusive eu não falo de deserto alimentar. Essa ideia não estava na reportagem e eu ainda não tinha lido sobre isso. Então esse lance da Dona Maria que mora em Cidade Tiradentes ter que pegar um busão e andar 2 horas de busão para chegar numa feira. Exato, porque não tem feira. É exatamente feira isso. De rua não tem em Cidade Tiradentes. Agora, isso eu não tinha noção na época que eu gravei, porque eu não tinha na reportagem e eu não tinha lido. Mas fala muito sobre o preconceito, né? Que eu lembro até que eu tinha visto em alguns países de pessoas obesas, justamente porque se é obeso é pobre. É exatamente isso. Porque tem essa relação. Então eu lembro que na França e na Argentina era muito pesado isso. Isso na Argentina... A Argentina quando tinha o que comer. De 7 anos atrás, que tinha essa questão da relação. Não é só pelo preconceito que a gente tá acostumado a ver de pessoas obesas. É ainda por cima que, tipo, se é obeso é porque é pobre. Sabe, tipo, então há um recorte... Como mudou esse conceito, né? Mas porque é justamente por isso. O gordinho era abastado, eu tinha grana, e agora não. Agora ele come a comida ruim. Come comida ruim. E a gente pode até entrar numa questão... É assustador, né?
E a gente pode até entrar numa questão evolutiva também, de que a tendência à obesidade é maior em alguns grupos étnicos e tal, mas aí, enfim... No vídeo de gula que a gente vai gravar, a gente pode falar, porque populações que passaram mais fome historicamente nos últimos 30 mil anos acabaram desenvolvendo um sistema de acúmulo de gordura maior, então, tipo, a vida mais sedentária acabou fazendo com que algumas delas ficassem um pouco mais obesas e tal, mas, de qualquer maneira, eu sugiro, então, dar uma olhada nesse vídeo. Pirula 186. Pirula 186, Boa. Isso mesmo, Pirula 186, então vocês dão uma olhada lá, eu reassisti faz pouco tempo, acho que não está cancelável. Não, deve estar igual. E tem uma outra coisa que eu esqueci de dizer que eu acho que é importante, tem uma organização social que ela trabalha no Brasil inteiro, mas ela tá fazendo um trabalho muito legal em grandes centros que tem mudado esse panorama. E essa organização social chamada MST. Então o que o MST começou a fazer é que, além de produzir o alimento, ele começou a levar o alimento na forma de feiras, na forma de locais de venda de alimentos e, em muitos casos, doação de alimentos em locais de regiões mais pobres, para que esse alimento fresco começasse a chegar nas pessoas, começasse a chegar nas escolas. Então, de novo, por que a gente não faz terrorismo alimentar? Porque a gente não sabe o que acontece com cada pessoa. O que a gente precisa é trabalhar por uma sociedade em que esse tipo de problema vá diminuindo cada vez mais. Se todo mundo tivesse as mesmas opções, tivesse as mesmas oportunidades, as mesmas condições físicas e mentais, aí a gente poderia julgar e falar assim, ó, para aí de comer essa merda aí, apontar o dedo na cara. Como a gente não sabe, né, vai de cada um aí. Exatamente. Né? Então, assim, quando você fala dos venenos, gente, comida não é veneno. Em nenhuma hipótese comida é veneno. Quando você fala de droga, nenhuma comida é droga. A grande questão sempre é quantidade de determinadas substâncias. E a gente tem que se preocupar com isso. Uma outra coisa legal é que você tem 2 tipos de aplicativos, aí procurem os seus, eu não vou indicar nenhum. O primeiro é um que você clica no alimento, ele te dá a lista de componentes que tem ali. E o segundo é que você tem alguns aplicativos que classificam os alimentos. Então ele vai fazer um rankingzinho falando, esse aqui tem menos substâncias, é mais saudável, esse aqui tem mais substâncias. Mas a dica que eu te dou é, na maioria das vezes, é a classificação do Nova. Se você consegue fazer alguma coisa em casa, provavelmente aquilo é um bom alimento que você poderia comer. E aí você pode comprar. Pão francês, dependendo do pão francês, eu consigo fazer em casa. O tomate pelado, eu consigo fazer em casa. O macarrão, se eu olhar lá a receita, ovo, farinha, tal, isso aqui eu tenho em casa para fazer. Isso é um bom indicativo. Tem aquela lista desse tamanho de elementos, e tem uns que você não tem a menor ideia do que é, talvez você devesse reconsiderar comer aquele tipo de alimento, certo? Uma outra coisa que a gente sabe desse programa aqui é que nem sempre conhecimento é útil se você não aplicar esse conhecimento. Isso é fato. É um fato. Então, por exemplo, a gente sabe a questão do ultraprocessado desde a década de 90. Aí você pega os deputados, eles não usam esse conhecimento. Então, uma recomendação que a gente faz aqui já tem o ano todo, a gente quer continuar fazendo, é que adquira o seu conhecimento na Alura, Carlos. Olha só. E use o seu conhecimento da Alura. Não adianta nada fazer o curso e largar a mão depois. Exatamente. Então, se você quiser, por exemplo, aprender uma habilidade nova, quero aprender a programar, aprender a editar vídeo, quero aprender a gerenciar a minha equipe, a gente recomenda a Alura. A Alura vai te ajudar com esse conhecimento que você pode aplicar na sua vida. Você pode aplicar no trabalho que você já tem, você pode aplicar mudando de carreira, você pode fazer um monte de coisa com esse tipo de conhecimento, dependendo daquilo que você quer. Não faça como esses deputados aí que não sabem nada, Exatamente. Né? Busque o conhecimento, como diz... E use, mas busque nos lugares mais confiáveis. Exato. Então, e a Alura é um desses lugares. A Alura é a maior escola de tecnologia do país. Se você entrar lá no alura.tv/os 3 elementos, você já consegue o seu desconto automaticamente na matrícula de 15%. E aí você vai ter acesso aos cursos. Tem curso de UX Design, de Front-End, de Back-End, aqueles que a gente sempre fala. Uma outra coisa que eu adoro da Alura... Data Science. Data Science! Saber avaliar quantidades gigantescas de dados. Que são produzidos hoje em dia. É muito genial. E aí você tem 2 coisas que eu adoro da Alura. Uma é o Discord da Alura, com a comunidade da Alura que te ajuda, que trabalha com você. Você pode entrar lá e conversar com as pessoas. Mas se você pegar o plano Pro da Alura, você vai ter acesso à Luri, que é a inteligência artificial, e que vai te responder prontamente as suas dúvidas. Certo?
Sucesso. Sucesso. Você pode comer a sua bolachinha, seu biscoitinho. Eu posso comer meu biscoitinho. Você só não deve comer todos os dias. Que você estava comendo Então, antes da gravação e o Cleiton Isso. mandou você tirar Exato. para que você não sujasse de farelos. então se eu o só estúdio. posso comer uma vez na semana, eu vou comer o máximo que eu puder. talvez naquele você dia. não Isso, talvez Você não. pode comer o seu pão de forma, não tem problema. Então coma não. o máximo que você puder. No em único dia. dia que eu puder. Pacote de pão Não de forma. façam isso, Não, gente. Não façam eu isso. já. Desde que você me falou que o pão de forma é ultraprocessado, eu já tenho cortado ele da minha alimentação. O problema é que, como ele não estraga e ele é rápido de fazer um torradinho assim, Isso. só fazer uma torradinha, geralmente eu acabo aproveitando, até porque certas coisas são mais fáceis de passar no dúvida. pão de forma e tal. Ó, mas eu vou te dar uma Mas, dica. enfim. Dá pra fazer uma tapioquinha, que é um produto que é processado, mas não é ultraprocessado. Coloca na frigideira, queijinho, delícia em cima. Ah, mas o gosto não é orégano. igual. Não Dá é. pra fazer de vez em quando. pra fazer de vez em quando. E ir alternando. Não, isso- ir alternando. Não é isso, nem maioria nem perfeito. minoria. Exato. Vai alternando. Então- Essa semana eu vou comer pão de forma, semana que vem tranquilo. como tapioca. E você comeu pão de forma de manhã, fez o seu almoço à tarde, jantou uma comidinha da hora, tá tudo ótimo. Ó, e eu Beleza? vou fazer o desenho. Ultraprocessados dos anos 90. Eu sobrevivi. Boa. O Olha que só. eu vou desenhar em volta dessa frase? Coloca aí nos Deixa comentários. os comentários aqui. O que era o seu vício infantil dos anos 90 Sabe qual que era o alimentar? meu vício alimentar dos anos 90? Ah. Sim. Qual? Ah, Sim. 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 Sim, é. Sim. Qual era? É esse aí, esse aí. esse também. Sim. É o outro. É esse. É. Lembra daquele pozinho que Sim. tinha com pirulito? Sim. Você botava o pirulito no Sim. pozinho? Agora sua cabeça vai explodir. Como chamava aquilo? Eu não lembro. Chamava dip, de mergulhar, and lick. Depende. Era o Deep Era o Leak. deep lick, que é deep and lick. Mergulhe. É Tinha um gosto artificial tão forte que Maravilhoso. suas pupilas dilatavam. espetacular. Né? Então a minha resposta, eu era viciado, hein? Sim. Quantos anos de vida a gente deve ter perdido Então. comendo esse Mas tipo pra que Vários. viver muito? Vários. Mas valeu é. a pena. Gente, era isso. Valeu a pena. Beijão pra vocês. Espero que Mensagem vocês tenham final é gostado. essa. Mas Valeu a pena. Não me arrependo de nada. Tchau. Você viu que agora os caras estão fazendo qualquer coisa com sabor de torta de limão? Vi. É uma covardia. É. Por que Porque eu inventam adoro, isso? eu uma adoro torta de limão. covardia. Covardia. Vocês, assim, isso devia ser proibido, Proibido, por é. lei. Como assim? O que eles estão fazendo? Não, é você. É que eu e o Pirula a gente gosta de torta de limão. Tá. E agora tudo tem sabor torta de limão. Bolacha, torta de limão. Ah. Bolo, torta de limão. Sorvete, torta Sorvete, de limão. torta de limão. É. E aí a gente que gosta de torta de limão fica tentado pra isso. Não, Toda e sabe o que, hora que eles isso. fazem? Sabe o que eles fazem? Você sabe o que, que é? É uma base de biscoito, né? A torta de limão. De maracujá também, Isso. né? É a base de biscoito. Você espreme os limões junto com leite condensado, faz um brigadeiro de limão. faz a base É. e depois joga umas raspinhas de limão em cima. É basicamente isso. É isso que os caras estão fazendo. Eles quebram o biscoito, bate o leite condensado com limão, faz não sei o que e pronto. Toma um sorvete, De toma torta de limão. um negócio, toma um pudim, toma não sei o que. E aí tudo tem gosto desse É uma negócio. Aí você tristeza. faz o quê? Se entope daquela merda. É. E a linguiça tipo calabresa. E a limbeza calabriça, né? E a linguiça... Ah, Então eu vou ficar quieto, vou ficar olhando pra cara do Emílio. Ah, não, para. Sai daqui vocês dois. Não. Você consegue com Né? a gente olhando.